sou a Fernanda Sodré, do Clique Aldeia, é um canal de comunicação de Aldeia da Serra, e hoje eu trouxe um convidado, que é um amigo, que para mim é o John, e eu vou apresentar a vocês ele como Dr. J. Seja bem-vindo ao podcast do Clique Aldeia. Obrigada pelo aceite do nosso Eu convite. que agradeço, Fê. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Imagina. Eu queria que a gente começasse você contando um pouco da sua história, porque você é morador de Aldeia da Serra, médico e músico. É. Como que chegou a sua trajetória até a neurociência e depois a gente vai fazer esse link com a música? Ixi, a história é longa. Porque, na verdade, começa no futebol, Fê. Começa no futebol. E, assim, eu venho de uma família bastante humilde, aqui da região oeste mesmo. Uhum. E eu tive uma grande oportunidade na vida que foi jogar futebol fora do Brasil. Só que nesse caminho, né? Que acho que todos os garotos nessa idade que eu tinha sonham em ser jogador de futebol. Uhum. Mas eu tinha uma relação muito boa com a escola. E quando eu houve a oportunidade de jogar futebol e estudar, eu aceitei e fui. E na universidade, né? Na universidade eu queria ainda perseguir a medicina, mas eu queria ser um médico esportivo, porque eu queria ser médico de um clube de futebol. Eu falava assim, se eu não consigo ser jogador da seleção, pelo menos vou tentar ser o médico da seleção. Mas no caminho eu descobri os estudos e a medicina muito mais interessante do que o próprio futebol e eu comecei a me dedicar muito mais. Eu joguei por um período porque eu tinha uma condição de bolsa, né? Uhum. E aí, depois desse período, já tinha bastante lesão também, já não conseguia jogar tanto quanto eu até gostaria. E aí eu comecei a me dedicar muito mais à medicina. E aí você atuou na medicina fora do Brasil? Na verdade, eu me formei lá, me formei fora do Brasil. Eu fui fazer a minha parte de treinamento, como chamam aqui, de residência, num hospital bastante grande, conhecido lá nos Estados Unidos, quando eu tive um convite da indústria farmacêutica, porque eu participei de alguns experimentos, de alguns testes que eles estavam fazendo. A gente testava alguns produtos deles e eu fiz algumas sugestões. Quando eles acataram essas sugestões que eu fiz e me fizeram um convite para ir para a indústria farmacêutica, e eu fiquei aí todo esse tempo na indústria farmacêutica desde então, trabalhando com desenvolvimento de medicamentos. Que legal. Como é esse link até a música? Você sempre era um sonho de criança? Ela apareceu no percurso da sua vida? Música sempre me acompanhou. Eu acho que se eu não tivesse recebido tantas influências dentro de casa, eu provavelmente deveria ter escolhido a música, porque a música realmente era o que me fascinava, né? Mas como eu tinha um irmão mais velho que jogava futebol e o menor Teve a sempre influência, acaba, né? tive a influência e eu acabei indo pro futebol, mas a música ela sempre me acompanhou. E uma coisa legal que aconteceu é que lá fora todos eles tocam instrumentos, porque eles adotam um instrumento ainda no high school, né? Uhum. E lá fora eu tive essa oportunidade também de me envolver com a música. Então eu fazia parte do coral gospel Que da legal. escola, eu participava das igrejas, né? Eu ia às igrejas, então tinha muita música em volta, né? Até que eu comecei a fazer parte de um grupo ali da universidade que se apresentava em bares de jazz e blues ali da região ali. Então eu tinha a oportunidade de, quando eu não estava jogando, eu estar tocando e tocando esse sonho da música. E é legal que a música ela marca momentos, né? Eu É. lembro assim da minha juventude, às vezes eu escuto uma música, eu falo, nossa, essa época eu tava fazendo tal coisa. Acho que a música ela vai acompanhando e marcando momentos dessa trajetória e tem um link com a neurociência, né? A Tem. neurociência estuda isso, né? A neurociência estuda muitas coisas bastante interessantes. E hoje está bastante em evidência a neurociência, porque as pessoas vêm descobrindo coisas muito interessantes e que até então se achava até um pouco de misticismo e depois se descobre que não, que a ciência e a neurociência acaba explicando realmente por que esse tipo de coisas acontecem. Então, e a música a música ela é usada em diversas terapias, né? Uhum. Mas eu uso a música como um veículo que possa levar uma mensagem para pessoas como eu, ou garotos como eu, que não têm muitas oportunidades, né? Vem de uma classe social
mais difícil, não tem tantos recursos, né? Como eu tento usar a música para levar uma mensagem que é possível. Porque Sim. assim, eu falo muito isso. Teve um outro podcast que eu falei isso. Eu falei assim, se eu conseguir, todo mundo consegue, cara. Então, assim, é uma questão de você acreditar, de você buscar, de você se esforçar. Propósito de vida, né? Propósito de vida, mas é possível. Então, eu uso a música hoje para carregar essa mensagem a essas pessoas. E hoje, John, você pretende seguir em paralelo com esses dois projetos, né? A Ela me chama medicina. de John, você viu, né? Você viu que tem amizade aqui envolvida. Fala. Esse projeto, Ah. junto com a medicina, em paralelo com a música, ou você pretende se dedicar totalmente à música? Não, a música ainda é algo que eu faço ali paralelo, né? A minha profissão. Como eu falei, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica, sempre tive envolvido com a medicina dentro da indústria farmacêutica. E a música é um projeto paralelo. Só que a música me ajuda porque é um mundo muito estressante esse que a gente vive, Sim, né? sim. E a música é meio que minha válvula de escape, e era uma coisa que começou assim, como uma fuga. Na época da pandemia, eu tinha meu estúdio musical lá em casa, mas não entrava, não tinha tempo de me dedicar a ele. E na pandemia eu comecei a voltar, aí eu comecei a criar, eu comecei a compor. Era onde você carregava suas energias, né? E aí um amigo viu, outro viu, aí quiseram fazer isso, e as coisas começaram a crescer. E hoje tá em bastante lugares, assim, as músicas estão tocando bastante. Toca muito mais fora do que aqui, mas toca bastante. Que legal. Eu vou te falar uma percepção que eu tive, eu não sei se tem a ver. O susto que você levou quando você falou, ele também toca. Na verdade, é uma ligação de duas músicas suas É. que eu escutei. E aí você me fala se eu ouvindo é a mensagem que você queria passar. Uhum, Tem uma música que ela chama Antes de Julgar. uhum, E na música você fala assim: qual o limite da dor que se pode aguentar? Que as pessoas pedem socorro, as pessoas estão indo para caminho errado, né? E você conta algumas histórias, alguma coisa. E tem uma outra música que você diz assim: a música chama Ele é com Você, que é onde você fala de Deus, das suas escolhas, que ele tá ali. Essa música é a resposta para outra música ou não? Apesar delas terem sido criadas bem perto uma da outra, não, porque eu falo que eu não sou um compositor, eu sou um contador de história. Se você pegar todas as minhas músicas, são histórias. Então, né? eu até ia te perguntar isso. Como que você vem a sua imaginação? Como que você cria? São histórias que você viveu, ou de alguma pessoa próxima, ou é a sua trajetória desde a infância? Algumas histórias foram histórias que me marcaram, que eu ouvi. Algumas experiências foram experiências que eu vivi. Mas, por exemplo, essa primeira música que fala Antes de Julgar, são 3 histórias que uma eu ouvi, a primeira história, que me marcou muito. Porque, assim, quando eu saí de casa, eu saí muito novo. E o meu medo era me transformar em morador de rua. Eu sempre tive esse medo. Não sei se é algo de vida passada. Eu sempre tive o medo de acabar na rua. E uma vez foi um cara dar uma palestra na universidade e ele falou uma história maravilhosa que me marcou muito, que é a primeira história dessa música. Ele contou, ele se formou na mesma universidade que eu, e ele chegou até a falar do melhor canto da biblioteca onde era bom para dormir, que era um canto que eu estava ali sempre. E ele falou uma coisa muito legal, a história dele, ele era um cara muito extrovertido, muito feliz, então ele cativou todo mundo e ele falou assim, que um dia ele foi dormir, ele tinha acabado de ter um bebezinho, ele foi dormir, a esposa foi dormir com o bebê, e ele foi, se deitou, ele acordou no meio da madrugada, uma carreta arrancou metade da casa dele, levou a esposa e a filhinha dele, só sobrou, ele passou assim, ó, cortou até a cama, cara. E aí isso me marcou muito. E ele passou 7 anos na rua vivendo como um indigente, e assim, ele Perdeu o chão da vida, perdeu né? tudo. E assim, as pessoas, né, assim, julgavam ele, né, que era um bêbado, um andarilho, não sei o quê, né, num país onde você tem muita ajuda social e você tem muitas condições de se manter, né, ele passou muito tempo na rua. E ele conseguiu sair daquilo e ele se transformou num palestrante e ele contou essa história. E essa história me marcou muito, então é a primeira história da música. A segunda história é uma história que acontece muito, e a terceira eu vi acontecer onde eu vivia, né? Que muitos dos garotos que cresceram comigo acabaram indo para outros caminhos, alguns acabaram
presos e passando muito tempo preso, e outros acabaram não sobrevivendo muito, né? Então as 3 histórias são histórias reais, 3 histórias que eu conheci. Porque as suas músicas, elas sempre têm uma mensagem, né? Não são Sim. músicas aleatórias ou músicas rasas, né? Eu escutei todas e cada uma tem uma mensagem. E se você notar, a mensagem é uma só, né? Que se você se dedicar, se você se esforçar, se você tiver fé, você consegue. E hoje em dia a gente escuta muito essa conversa, né? De pessoas buscarem pessoas para mostrar o caminho. Então, hoje em dia nós estamos vivendo muito essa fase de coaches, mas quem As pessoas realmente estão inseguras, né? Então as pessoas estão buscando ajuda e muitas vezes nos lugares errados. E eu tento passar essa mensagem que, na verdade, toda ajuda que você precisa está dentro de você. Está dentro de você, né? Ninguém mais vai te conhecer do que você mesmo. Nenhum médico no mundo vai sentir a tua dor da forma que você sente. Então a minha mensagem de tudo que eu falo é uma só. É acreditar em você, ter fé e que as coisas vão dar certo. E hoje, você vendo a sua trajetória, assim, desde pequeno até hoje, você acha que o propósito da sua vida hoje é levar uma mensagem para as pessoas através da música? Eu me considero um mensageiro. Eu gosto, me faz bem. Eu não tenho preocupação se as minhas músicas vão ser grandes sucessos ou eu vou ser um cara com fama. Não é isso que... Não é meu propósito. Eu só acho que isso poderia ajudar a mensagem a chegar a mais pessoas. Mas eu considero já de sucesso porque a mensagem está chegando às pessoas. E você teve algum obstáculo grande, assim, nessa transição de carreira? De repente falar, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Porque a medicina e a música são 2 coisas muito distantes, né? Muito longes, que em algum momento eu acho que elas se cruzam. Uhum. Mas não como um propósito de vida ou alguma carreira que a pessoa quer seguir. Não, eu acho que você assusta as pessoas, né? Porque, assim, imagina, um médico que batalhou tanto, né? Estudou, porque medicina é uma coisa que você tem que estudar o resto da vida. De repente, falar, não, acho que a minha trajetória de medicina encerra aqui e agora daqui para frente eu vou viver um novo propósito, vou fazer alguma outra coisa. É uma coisa que choca as pessoas que estão ao seu redor, fala, poxa, porque a primeira coisa que as pessoas pensam assim, como que ele vai largar uma estrutura, né, onde ele já tem um posto renomado, né, você trabalha numa indústria farmacêutica, e vai largar tudo e começar ser músico, né, e para você, assim, foi uma coisa conflitante ou foi uma coisa decisiva? Você falou, não, é isso que eu quero, ou teve algum obstáculo, você falou, não sei, e veio nessa transição? Primeiro que a música, assim, ela ainda é uma coisa que o primeiro benefício é meu, então eu faço porque me faz bem, né? O fato da medicina, isso sempre vai estar comigo, é uma profissão que eu estudei, conquistei, mas assim, não segrego as coisas, assim, são, sei lá, 2 lados da mesma moeda. Eu acho que hoje em dia são muitas pessoas, elas se descobrem com com potenciais diferentes e chega um momento da vida que aquilo faz bem para ela. Uma coisa é aquilo que você faz porque você precisa ter seu sustento, ganhar a tua vida, outra coisa que você faz porque te faz bem. E sem estar bem, você não consegue fazer o outro. A questão da sua pergunta original, que você falou assim, como é essa transição? Eu acho que eu sempre me conheci assim, sempre fazendo música, desde pequeno, participando de festivais, tocando em banda, do colégio, então não houve assim grandes mudanças para mim, sempre foi. Acho que para as pessoas que não conheciam esse lado, sim, mas algumas pessoas eu noto que assim, elas não conseguem entender. Uma coisa assim, o segmento da música qual eu atuo, ele é mais espantoso ainda do que se eu fosse um músico clássico. Se eu trocasse um violino ou se eu fizesse parte de uma sinfonia, eu acho que não haveria tanto espanto. Mas como eu escolhi um segmento da música que ele é considerado muito popular de uma classe social, então é mais espanto, né? Porque a medicina, eles ligam uma coisa elitizada, né? Então, de certa maneira, igual sim. você falou, não, ela vai para uma coisa mais clássica, uma coisa, e você foi totalmente oposto. Exato. E aí, você acha que, indiretamente, essa parte que você estudou de neurociência, essas coisas, elas têm influência na hora de você escrever a música, de você buscar? De onde vem essa inspiração?
Porque você viveu muita coisa. E cada música, ela tem uma mensagem, né? Por mais que você fale assim, é sempre o mesmo propósito, sempre a mesma coisa da pessoa acreditar por um propósito, por energia, acreditar que ela é capaz de ir buscar o sonho dela, não deixar de acreditar. Porque às vezes eu vejo que a pessoa fala assim, eu tenho um sonho muito distante. Só que se ela trabalhar para aquilo, ela colocar as energias nela, ela vai conseguir, né? Tem um pensamento budista que eu tava vendo e eu acredito muito e eu gosto. Até fiz um vídeo sobre ele, que fala assim, né? Que nada pode te machucar tanto quanto o seu pensamento, mas nada pode te curar tanto quanto o seu pensamento também. Então, assim, se você considera que o teu sonho é distante, ele vai ser distante. Mas se você considera que você pode conquistar, não importa, não se preocupa com o tempo, porque o tempo é uma criação nossa, né? São nossas prisões, né? São as nossas prisões, os nossos paradigmas, né? Então, assim, se você acredita, você não tem que se preocupar com o tempo, ou se preocupar com as dificuldades. As dificuldades, elas virão em qualquer segmento. Em qualquer coisa que você vai fazer, você vai dar de cara com obstáculos. Mas, assim, eles estão ali para te preparar melhor para aquilo que você quer alcançar. Basta você... que não é uma coisa tão simples, mas é o que eu acho que é o ingrediente primordial, é você ter consistência. É isso que eu quero. Não importa quanto tempo leve. Agora, o que você quer associado a isso? Então, o que eu falo para você, o fato da mensagem estar sendo passada, e eu recebo bastante feedback das pessoas que escutam minha música, para mim já é um sucesso, porque assim, é muito diferente do que eu estar trabalhando ali e fazendo aquilo que é uma coisa que normal, eu sei fazer aquilo porque eu fui treinado para fazer aquilo, mas quando você faz algo que realmente atinge alguém de uma maneira que você fala, pô, isso aqui mudou a vida dessa pessoa, ajudou essa pessoa pelo menos nesse momento. Recebi um comentário esses dias dessa música Ele é com Você, de uma pessoa que falou assim, ela falou, eu tava pensando em terminar minha vida quando eu escutei sua música. Cara, eu não acredito que a minha música salvou aquela pessoa. Seria muita arrogância da minha parte falar isso. Mas de alguma maneira ajudou aquela pessoa a pensar duas vezes, né? Eu acho que é para isso. Então a mensagem, ela foi passada. Porque quando você busca a música com propósito de vida, você não tá buscando a música como uma forma de ganhar dinheiro, fama, né? Ser reconhecido. Você tá buscando exatamente levar uma mensagem para alguém e fazer a sua trajetória nessa jornada de vida. Exato. Né? Deixar a sua marca aqui. Exato. Tudo isso é muito bom. Fama, conquistas financeiras, tudo isso é muito bom e bem-vindo. Mas isso só vai servir se a gente puder ajudar mais pessoas e puder... Tem que ser a consequência, né? Fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas. Porque, assim, não tem como carregar isso tudo com você para sempre, né? Uma hora, assim, tudo que você conquista de material, ela serve para te ajudar nesse caminho, ajudar outras pessoas e deixar para aqueles que vêm depois de você, né? Porque uma hora que a sua jornada aqui acabou, fica tudo aqui. Sim. Então não devemos nos prender muito a essas questões materiais, né? É bom, a gente precisa, porque nós precisamos viver, né? Mas não fazer isso um foco. Eu acho que todo mundo que vai em busca de um sonho, pensando nos recursos financeiros e materiais, tá fadado Fica um a vazio, falir, né? Eu acho que hoje as pessoas... eu tenho, além do Clique Aldeia, né? Eu tenho uma editora, onde a gente desenvolve o projeto. O Clique Aldeia saiu, né? Como um projeto da editora. E às vezes conversando com alguns médicos, e eles falam que a gente está numa fase super complicada, onde algumas pessoas às vezes têm tudo, mas tem um vazio interno tão grande que a pessoa fala, o que me falta? E é a época mais que as pessoas estão procurando algo. Então, talvez isso da pessoa te dar um feedback, olha, você me salvou, ela estava precisando de uma luz. E aquela música veio no momento certo, que ela precisava enxergar e falou, peraí, a vida é muito mais que isso, né? Eu acho que nós vivemos uma desassociação do nosso eu com o que a gente está fazendo. Então, eu acho que a partir de tudo que aconteceu com esses momentos que nós vivemos de pandemia, as pessoas começaram a refletir o que realmente elas estão fazendo que as façam felizes. O que, então, é importante para elas. Como, por exemplo, eu conheço pessoas que tudo que elas querem ser é mãe e estar perto dos filhos. Sim. E elas começaram a ver que isso não estava sendo executado.
Então elas estavam vivendo uma desassociação do que elas querem fazer com o que elas tinham que fazer. Isso te leva a duas coisas. A depressão, ela é quando você está vivendo uma vida que você sente esse vazio, que você não vê um sentido para ela, que você não consegue conectar com algo maior. Quando você vai para um trabalho que ele não está te dando um retorno de um bem-estar, isso é uma desassociação, porque você está fazendo aquilo meramente pelo recurso financeiro. E nós precisamos disso. Mas chega um momento que você não consegue fazer mais. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E chega um momento que você não consegue fazer mais, porque aquilo não te traz um retorno que te faça sentir melhor. Você acaba fazendo um processo meio robotizado. Exato, né? Exato. Então, por isso, hoje em dia, a gente vê tantas pessoas precisando de ajuda, precisando de terapia, precisando de coaches, né? Que tem bastante agora, que te ensinam como você viver sua vida, mas nunca pisou um dia na tua realidade. Nada contra, mas eu acho que todas as respostas estão dentro de nós mesmos, né? Antes de buscar a resposta do lado externo, olha para dentro de você. E eu tento fazer isso com a música. Né? Da sua trajetória. Fazer as pessoas refletirem através da música. E você sabe uma coisa que você está falando? Uma vez eu tive um acidente. Acidente, assim, eu tive um cálculo renal que virou um apêndice e eu entrei em coma, né? Fiquei um tempo. Sim. E voltei. E quando você volta, assim, eu não sei te explicar o que aconteceu nesse período. Eu sei o que as pessoas me contaram. Sim. Só que você volta falando, peraí, exatamente isso. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso mudar meus valores, porque a vida passa tão rápido. E as coisas... Você sempre acha que, tem um amanhã eu faço, amanhã depois eu vejo. E a vida tá cada vez mais acelerada. E você falou, a pessoa quer fazer tudo num dia, as 24 horas do dia não são suficientes para você conciliar o seu eu, né? Um momento para você, um momento de você ser esposa, ou um momento de você ser o marido, um momento de você estar com os filhos, um momento da casa, um momento do trabalho. A gente vai atribuindo tantos braços que acho que nesse caminho a gente vai se perdendo. Exato. E passa muito rápido, né? Muito. Passa muito rápido. Você teve uma experiência como essa, onde determinou para você um antes e depois, né? Ela colocou ali. Mas muito de nós vamos levando até que seja muito tarde. Você teve ali um divisor de águas onde você conseguiu, passei por essa experiência poderia ter acabado aqui. Eu reformulei completamente os meus valores, a minha vida, o jeito de levar a vida mesmo, né? Que a gente não é eterno. Exato, então, é interessante isso, porque talvez eu não precisei ir numa situação tão drástica como a sua, mas de uma certa maneira, eu enxerguei que o caminho que eu vinha trilhando não é só aquilo. Não que ele não fosse bom, não que ele não seja bom, mas não é só isso. Ele atendia talvez só um pedaço, né? E tudo que eu quero fazer é algo que me faça bem. Eu não estou muito preocupado como as outras pessoas vão ver aquilo. Se você tem algo que você gosta, te faz bem, faça. Claro. Seja o que for. É isso. Essa é a mensagem também. Vai fazer algo que te faz bem, seja música. Alguma coisa por você, né? Tem tanta gente que já nasce com esse espírito de não parar, né? A gente vê tantas histórias aí de pessoas que não param e elas continuam fazendo coisas maravilhosas porque simplesmente não pararam, né? E deixa eu te fazer outra pergunta. Como você foi parar em Aldeia da Serra? Aldeia da Serra aconteceu que eu precisava ficar no meio termo ali, né? Entre São Paulo e o interior. E aí eu não conhecia a aldeia. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo na época, ela falava muito de Aldeia da Serra. E eu não conhecia a Aldeia da Serra. E quando eu conheci a Aldeia da Serra, eu costumo falar que a Aldeia da Serra é 30 quilômetros do Brasil. Porque é tão isolado e tão calmo e tão... É meio que segregado, né? Até pela geografia ali, que é no topo de uma serra. Então, quando eu mudei para lá, foi assim. Eu precisava de um meio termo ali e a gente escolheu a aldeia. Eu fiz uma experiência, falei, será que eu vou gostar daqui? Porque é bem diferente de São Paulo, né? Eu digo que a aldeia ou você ama ou você odeia, né? Porque ela tem uma serra maravilhosa, que algumas pessoas falam, imagina que eu vou subir a serra todos os dias. Mas você subir aquela serra, eu já vou subindo agradecendo a Deus por morar num lugar tão maravilhoso.
Você tem tudo em aldeia hoje, né? Tem tudo que te atenda, você não precisa estar... Pessoa que quer trabalhar só em aldeia e de vez em quando para Alphaville, para São Paulo, a aldeia atende perfeito. Mas eu, particularmente, eu amo a aldeia. Eu falo que a aldeia é apaixonante. Eu também gosto muito e como eu saí muito cedo do Brasil e eu fui criado no interior da Pensilvânia... Então você se achou na aldeia. É muito parecido. Principalmente se você vai por trás ali, por Santana, ali naquela estradinha que tem, parece muito com o interior da Pensilvânia, onde eu passei a maior parte da minha vida nos Estados Unidos. É muito parecido. Então eu me senti muito em casa quando eu fui para lá. É longe e perto de tudo ao mesmo tempo, né? E eu gosto muito de lá porque tem essa coisa do interior, né? É mais calma ali. Segurança, né? Você tá tranquilo. Eu que tenho um filho adolescente, ele transita ali de bicicleta, que eu não fico preocupada, que eu jamais deixaria em São Paulo, né? Em algum outro lugar. E a aldeia, de alguma forma, você acaba conhecendo muitas pessoas. Muitas pessoas interessantes lá. Exatamente. Não é um lugar que você fica isolado, que você fala, puxa, não conheço ninguém. Não. De alguma forma, você vai se conectando com as pessoas. As pessoas, elas... A aldeia, eu falo que ela te abraça. Né? Ela traz você para perto e as pessoas se mobilizam por causa de outras pessoas. Até porque os lugares de frequentar ali, eles são bastante comuns, né? Então, assim, se você quer ir jantar, você vai aqui. Se você quer tomar um café, você vai aqui. Aí você acaba conhecendo as pessoas que estão ali naquele horário e você começa a fazer amizade com aquelas pessoas. Tem isso muito. Tem. Por não ter tantas coisas, né? Tem bastante, tem de tudo, mas não são tantas igual coisas São Paulo, assim. Né? E às vezes até os filhos conectam, né? Às vezes eu conheço algumas pessoas por causa dos meus filhos que acabam fazendo amizade. Eu queria te agradecer. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aqui e as suas mídias sociais, para as pessoas te seguirem, conhecer um pouco da sua música, né? Desse trabalho que você vem fazendo. Fê, primeiramente, eu que agradeço. Eu sou fã do Clique Aldeia, uso o Clique Aldeia sempre. Que bom, obrigada. Antigamente eu ligava, né? Você conhece alguém que pode me... Agora eu vou no Clique Aldeia. É bom que agora eu vou fazer um corte disso e vou publicar. Não, fã do Clique Aldeia, a gente usa. Levei bronca porque eu molhei meu Clique Aldeia outro dia, preciso de outro. Mas assim, a mensagem é essa, cara. Siga os teus sonhos, faça algo que te faz bem, não fique preocupado muito onde aquilo vai dar. Faça por você. E as coisas vão chegar. O que tiver que ser seu vai te encontrar. E se puderem seguir o Dr. J, é dr.j.oficial no Instagram. As músicas estão todas lá. E tem os links pro Spotify de lá mesmo. Valeu? Muito obrigada, John, Dr. J. E obrigada também. A gente tem recebido muitos comentários. Esse é o nosso segundo podcast. Eu tenho recebido um carinho muito legal das pessoas, dizendo, olha, continua, o projeto está super legal. Tá, sim. Quando que vai ser o meu? Então, eu sou muito agradecida. Eu acho que é inovador. É inovador. Eu acho que para a Aldeia da Serra vai ser muito benéfico. Tá muito bacana. Parabéns. Obrigada. Tá.